Boa noite, família IPG2. Graça e paz do Senhor Jesus sejam sempre abundantes sobre a nossa vida. Queridos, que noite memorável, né? Que noite memorável, que presente que o Senhor Deus nos dá. Ele reivindica de nós o exercício da nossa responsabilidade, o dever de servi-lo, de cultuá-lo, e ao mesmo tempo é um presente maravilhoso. O Salmo 84 não é o salmo da minha pregação, o texto da minha pregação. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E o versículo 10 diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. É muito bom estar aqui. Eu sei, você sabe também, que esta casa, que este lugar é uma casa de oração, não tem aquela configuração como tinha no Antigo Testamento. A casa de Deus hoje somos nós. Mas, inegavelmente, nós podemos dizer que é muito bom estar nesta casa, nessa noite, na companhia dos santos, na presença de Deus. Nenhum dia sequer da nossa vida se compara o estarmos juntos nessa noite aqui, enaltecendo, glorificando o nosso Redentor, nosso Criador, aquele que nos amou antes da fundação do mundo e nos atraiu com graça para sermos membros da sua família. Não é maravilhoso, queridos? É assim também que você pensa, é assim que você crê? Hein? É assim, sim ou não? Sim, é isso mesmo. Sim, isso mesmo. Vou pedir, Jonathan, para projetar o nosso tema da noite. Nosso tema da noite é: em quem tenho crido? Em quem tenho crido? Temos aí? É possível projetar? Se puder lançar para que eu veja lá também, é interessante. Não é que eu vou usar, eu só estou lançando a priori para você ver. Em quem tenho crido? Não. O tema da mensagem. Isso aí, esse filme, depois, sessão pipoca depois do culto. Em quem tenho crido? Você pode fazer essa pergunta para si mesmo: em quem tenho crido? Não, você pode fazer em voz audível para a gente ouvir, você mesmo, perguntando para si mesmo: em quem tenho crido? Em quem tenho crido? Em quem tenho crido? Essa pergunta que você fez e que eu lhe faço nessa noite também, é um convite à averiguação para a gente saber se nós temos crido no Cristo das Escrituras. No Cristo das Escrituras. Porque, queridos, me parece que a gente vai vendo o que vai acontecendo na sociedade contemporânea, dentro dessa configuração da religiosidade brasileira, e urge a necessidade da gente fazer este exame, esse autoexame. Em quem eu tenho crido? Será que a pessoa em quem eu professo crer é de fato o Cristo da Escritura? E eu quero começar nessa noite com vocês, olhando as Escrituras, começando dando pontapé inicial no Evangelho do Senhor Jesus, conforme o registro de João, no capítulo de número 17. Capítulo de número 17. O capítulo de número 17 é um texto assim maravilhoso, e eu quero ler com vocês o versículo 3. São palavras do nosso Senhor Jesus, que fazem parte da oração do Senhor Jesus. Eu quero só situar vocês, embora eu entenda que vocês saibam, mas só para a gente organizar as ideias e o compasso das Escrituras, à medida que o Espírito Santo nos conduz a esses mares de águas cristalinas. Dizer que o Senhor Jesus, do capítulo 13 até o capítulo de número 16, o Senhor Jesus está tendo uma conversa particular com os seus discípulos. Tudo bem? Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, o Senhor Jesus chama o colegiado e dá instruções, consola, dá
direções, ensinos de como eles devem se comportar, devem se vestir, da roupagem da humildade, do avental da humildade, lavar pés, né, de pessoas, e ele exemplifica e fala: eu vos dei o exemplo, agora vão e façam o mesmo. Ao mesmo tempo que ele percebe que a face dos discípulos, o comportamento dos discípulos, evidencia um certo abatimento. Aí ele inicia o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei para vos receber, para que onde eu estou estejais vós também. E aí ele passa a dizer para eles que ele vai enviar outro Consolador, que eles não serão deixados órfãos, que o Espírito Santo virá e estará neles. Até então ele vai dizer: o Espírito está no meio de vocês, mas quando a promessa se cumprir, ele estará dentro de vocês para sempre. Vem o capítulo 15, ele continua instruindo, falando da videira, falando do agricultor, falando que que os membros da igreja são os ramos, e aquele ramo que não dá fruto, ele corta, lança fora. Ele continua trazendo exortações, melhor dizendo, admoestações e também exortações, encorajando. E o capítulo 16, ele fecha essa conversa, e no 17, agora a conversa não é mais com o colegiado, com os discípulos, a conversa é com o Pai. É uma oração que ele faz ao Pai em favor dos discípulos, daquele colegiado que estava ali pertinho, e daqueles que seriam ainda alcançados pela pregação do Evangelho, conforme o capítulo 17, versículo 20. Não rogo só por estes, mas por aqueles que vierem crer em mim por meio da palavra. Daí, queridos, porque nós precisamos pregar a palavra. Assim como alguém pregou a palavra para que nós, ovelhas desgarradas, fôssemos trazidos e colocados no aprisco do Senhor, nosso Deus, para receber pastoreio, a missão não foi interrompida, ela continua, e nós precisamos, envolvidos e atentos a essa oração que o Senhor Jesus faz, e também a autoridade exclusiva do Senhor Jesus, e debaixo dessa autoridade pregar o Evangelho para que outras ovelhas amadas, escolhidas antes da fundação do mundo, sejam igualmente atraídas como nós o fomos. Mas aí no versículo de número 3, que é o texto que eu estou dizendo que nós iniciaríamos, ele vai dizer, bota os teus olhos aí no texto, ou nas escrituras, ou aí projetado aí, que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos repeti-lo juntos, esse texto? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Queridos, quando a gente vai fazer um exame nas Escrituras sobre o conceito fé, tem várias características que são atribuídas à fé. Nós temos aquela fé, que é aquela fé em que foi dada aos discípulos, especialmente os apóstolos, daquela que eles oravam e as coisas aconteciam, relacionada aos prodígios, aos milagres. Esse é um tipo de fé. Nós temos também um tipo de fé, que é um tipo de fé que a Bíblia vai fazer a descrição de uma fé meramente intelectual. Não muda nada, não altera o coração de ninguém, é um acúmulo de informação que pessoas têm, e esse é um tipo de fé também que a Bíblia atribui. A Bíblia também atribui um tipo de fé que é a fé utilitarista. A fé utilitarista é muito presente, ela é como uma semente que está muito presente no meio do evangelicalismo brasileiro. É aquele tipo de fé que a gente está preocupado só com as questões temporais da vida. A gente ora, a gente pleiteia diante de Deus as bênçãos, e nesse sentido a gente não tem nenhum compromisso com o Deus que concede bênçãos. A gente está interessado que Ele resolva os nossos problemas, e uma vez que isso acontece, está tudo certo, a gente segue o caminho e deixa de fazer menção àquele a quem nós pensamos que invocamos em algum momento. Existe a fé salvadora, que é aquela fé que o Espírito Santo doa a você e que lhe confere condição de descansar. Esse tipo de fé salvadora, é aquele tipo de fé que você é despido da sua autoconfiança. Você não confia mais nos seus méritos, você não confia mais nas suas obras, você não confia em suas virtudes, você percebe que isso tudo é trapo de imundície.
que não resulta em nada, que não te dá segurança em nada. Mas essa fé salvadora, ela faz com que você aprenda a descansar em Jesus e no que Jesus fez. E você descansa nessa fé. Mas a fé também, às vezes, a Bíblia vai descrever que ela tem a ver com conteúdo, com um conjunto de verdades. Quando Judas, por exemplo, está para escrever a sua carta, a sua epístola, que está lá antes do Apocalipse, ele vai dizer: quando eu me empregava a diligência para escrever a vocês, foi que eu mudei o curso da minha escrita, alguma coisa parafraseando o texto, para que lutássemos pela fé que foi entregue aos santos. Ali não é fé salvadora, ali tem a ver com um conjunto de verdades que envolve a nossa ação, que tem a ver com a defesa da fé. Toda a igreja precisa atentar para isso. Embora nós não sejamos advogados do Senhor Jesus, porque Ele não precisa de advogados. O Senhor Jesus, Ele precisa de testemunhas. Às vezes a gente quer ser advogado de Jesus, mas o Senhor Jesus está precisando que você seja testemunha. Você foi chamado para ser testemunha. É Ele que é o seu advogado. Mas às vezes a gente está tão envolvido e pensando que a gente precisa defender o Senhor Jesus, porque senão vai manchar a glória dEle, a honra dEle. A gente esquece de testemunhar. Você é chamado para ser testemunha. Para dizer aos outros o que Jesus fez na história, o que Jesus fez na sua vida, e anunciar o Evangelho. Seja testemunha do Senhor Jesus. Agora, veja só, nesse texto que nós lemos, nós estamos falando de fé, nesse texto que nós lemos não aparece o conceito fé. Não é verdade? Não aparece o conceito fé. Aparece aqui o conceito conhecer, o verbo conhecer. Associado ao quê? Associado à vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Aqui tem a ver com conhecimento, que tem a ver com esse conjunto de coisas que nós estamos falando, e é meio que algo para ser sinônimo da fé, do conjunto de verdades que dizem respeito ao Senhor Deus. Aqui trata-se da necessidade de saber e conhecer. Necessidade de saber e conhecer, que tem a ver com isso aqui, intelecto. Tem a ver com a razão. A fé diz respeito também àquele conteúdo que nos é dirigido pela pregação, que diz respeito à pessoa de quem é Deus, seus atributos, seus feitos, tudo que envolve a pessoa de Deus, desse Deus único, exclusivo, mas não só a pessoa de Deus o Pai, a pessoa também do Deus, o Filho Jesus, o que se encarnou a fim de que conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste, o Verbo que se encarnou, o Deus que se fez homem, o Messias prometido. Então, a fé nesse sentido aqui, conforme nós vemos, e Jesus está orando ao Pai para que isso aconteça com os discípulos e para que essa vida eterna seja apropriada, que você entenda a lógica, a razão, o desencadeamento dessas verdades, como é que elas estão amarradas, tem a ver com o conhecimento de quem é Deus. Do Deus que criou todas as coisas, do Deus que criou o universo pelo poder da sua palavra, do Deus que disse e que revelou a si mesmo, do Deus que tomou a decisão de criar gente à sua imagem e à sua semelhança, para que essas pessoas fossem os seus representantes diante da criação, de tal modo que a criação deveria olhar para o homem e reconhecer de alguma forma os reflexos do Criador no homem. E com este homem, Deus faz um pacto com ele. Então, é necessário conhecer essa interação de Deus, esse modo de Deus que está interessado em firmar aliança, de se relacionar com as pessoas. E de como que ele vai atuando na história depois que o homem vira as costas e busca autonomia. E procura
guiar sua própria vida de acordo com a sua própria agenda e de acordo com as suas predileções e os seus anseios do seu próprio coração. Então, é preciso conhecer esse Deus. Quem é esse Deus? Esse Deus que fez promessas, esse Deus que falou por boca de Moisés, por boca dos profetas, de reis, e por fim falou por boca dos apóstolos. Quem é esse Deus único, verdadeiro? Quem é esse Deus que reivindica para si exclusividade na adoração? Quem é esse Deus que nos chama para uma relação estreita de comunhão e que cria os meios para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele? Jesus está dizendo que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Essa fé, ela exige e passa pelo crivo do intelecto, porque tem a ver com conhecimento, tem a ver com conteúdo de quem é Deus. Agora sim, vocês sabem que eu, pelo menos a maioria de vocês sabem, talvez alguém que esteja aqui no nosso meio hoje não sabia, mas vai ficar sabendo, eu gosto de assistir filmes. Eu gosto de assistir filmes. Eu já tinha interesse, mas depois que eu li um livro chamado Cinema e Fé Cristã, eu passei a ver os filmes com outra ótica. Eu fui treinado a partir dessa literatura a assistir filme não só para comer pipoca e guaranás. Lembra dessa? Quando você fala assim, o cara fala, esse aí tem mais de 50. Esse cara aí tem mais de 50. Né? Então, assistir filme não é só para entretenimento. Depois que eu li esse livro, eu recomendo, é uma leitura muito interessante. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, e talvez até alguns de nós, acabam maratonando nas séries. Não é verdade? Sim. Sim, muitos de nós, e bons entretenimentos com lições, então eu gosto. Então, o Jonathan vai projetar aí filmes que eu assisti. Não é muito o meu tipo de filme predileto, né? Esse é o tipo de filme que a pessoa lá em casa gosta desse tipo de filme, né? Esse tipo de filme. Mas ela, às vezes, me acompanha no estilo de filme que eu gosto e, às vezes, também eu faço companhia para ela para assistir. Mas esse aí, quantos aqui já assistiram Velozes e Furiosos? Esse aí é o 5, né? É o 5, número 5, Operação Rio. Operação Rio. Esse filme aí é interessante porque ele tem muita ação, muita adrenalina, né? Todos eles têm, né? Todos eles têm. E cada componente que vem, que se junta a eles ali, meio que se torna parte da família. Você se lembra disso? Como é que eles se interagem? E é interessante que o filme em si, quando ele, pelo menos esse aí, mas todos eles têm vestígio do que eu vou falar, eles têm fé, eles também têm fé. Eles também têm fé. É interessante porque, às vezes, aí é o perigo de assistir filme, às vezes é isso aqui. Porque, às vezes, você vê filme e aquilo é fictício. Tem vestígio de verdades, às vezes até vestígio de verdades do cristianismo, não é verdade? Mas às vezes também muito nos filmes tem muito da filosofia, do niilismo, a vida sem sentido, do existencialismo. Compre esse livro que ele vai te dar um pouco dessa noção do que eu estou falando. E eu não estou aqui para ficar esmiuçando detalhes do livro. Se você quiser saber mais, você tem que comprar o livro e ler, cara. Não é não? Eu não estou aqui para fazer resumo para essa mente preguiçosa sua, não. Você tem que comprar o livro e ler, que isso vai mudar o seu jeito de sentar em frente à televisão para assistir filmes e séries. Pode ter certeza disso. Se você ler, grifar, rascunhar, fazer como que um resumo de cada capítulo, você vai falar, cara, sabe por quê? Porque os filmes eles são feitos para, de alguma forma, doutrinar. Às vezes você fala assim, cara, por que nós estamos agindo como estamos agindo? Em primeiro lugar, porque a fonte está poluída. Mas depois, por conta desse instrumento de doutrinação, você começa a agir, você começa a pensar, você começa a conduzir a sua vida, e você nem consegue definir o porquê que você está agindo assim. E aí, de repente, tem todo esse conjunto da tela, das imagens, das verdades que foram faladas nas imagens, e você foi pensando e condicionando a sua vida de acordo com isso. De acordo com isso. Então, Velozes e Furiosos, eles têm fé. Quando eles terminam esse filme, o Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, tem uma mesa numa casa,
E todos eles saem da casa e vai chegando os componentes, etc. e tal. E eles se assentam em torno da mesa, tem comida. E o que é que eles fazem? Olha lá o que eles fazem. Vamos orar, vamos agradecer. E eles oram. E eles agradecem. Só não é feito menção em nome de Jesus. Mas eles oram. E por que eu estou trazendo isso? Porque esse é um tipo de fé. E os nossos filhos são influenciados por esse tipo de coisa. Porque eles olham e falam assim, uau, eles são crentes. Quem aqui nunca viu jogadores do nosso mundo futebolístico, do Brasil, que a gente admira como atleta, e o cara faz o gol e tira a camisa, ou então... E de repente, na semana seguinte, o cara está na balada, na promiscuidade, na imoralidade. Os nossos filhos olham e falam assim, mas papai, ele fez o gol domingo, Ele é crente, ele é cristão, fulano é cristão. Mas o cara não tem nada a ver, ele não tomou a cruz do Senhor Jesus para seguir o Senhor Jesus. Ele não sabe o preço e ele não quer o preço de tomar a cruz e de seguir o Senhor Jesus. Por quê? Porque o conhecimento de quem é Deus, dos atributos de Deus e de quem é Jesus não chegou na mente dele. Ele tem uma fé meramente subjetiva. Do calafrio de estar no meio de um povo, talvez empolgado pelo ritmo da música, do embalo da música, de uma letra que talvez é envolvente, e cria um tipo de ambiente, de atmosfera gospel, e ele tem arrepios, ele tem determinados comportamentos, um êxtase, mas ele não foi transformado pelo conhecimento. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em quem temos crido, irmãos? Quem é o Deus, o objeto da sua fé? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Os filmes estão falando disso. Os seriados falam de algum tipo de fé, e a gente começa a interpretar o elemento que faz parte do mundo de Hollywood como sendo algo verdadeiro, e aí a gente é doutrinado e pensa, bom, se é assim, é muito fácil e é legal. E os nossos filhos começam a pensar que a vida com Cristo é um evangelho sem cruz. É um evangelho sem renúncia, é um evangelho que precisa abrir mão de uma velha vida para viver uma nova vida com o Senhor Jesus, aos pés do Senhor Jesus, e isso não é dito, e as pessoas ficam iludidas, pensando que elas são de Cristo, enquanto que na verdade elas não são do Senhor Jesus, elas não têm relação com o único Deus vivo e verdadeiro. Em quem eu tenho crido? Os nossos filhos talvez estejam dentro do contexto de igreja, dentro de um contexto de uma família cujos pais são cristãos, mas eles são pagãos. Eles não tiveram encontro com o Senhor Jesus. E por que nós podemos dizer isso? Porque o tipo de vida que eles levam denunciam que tipo de vida eles têm. Se é vida com Cristo ou se é vida sem Cristo. O conhecimento não penetrou as camadas do intelecto dele, não desceram para o coração dele. Quantos aqui estão me entendendo? O que acontece é que a gente sai do mundo de Hollywood, do mundo esportivo, e aí a gente entra, veja aí, em Mateus capítulo 16, para a fé, que é a fé popular. A fé popular é aquela fé em que há vestígios das Escrituras fragmentados, soltos, desgarrados na sociedade e na vida das pessoas. Então vejam que o Senhor Jesus, no capítulo 16, versículo 13, ele vai dizer assim, ele faz uma pergunta. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo? Veja só aí. Ele está perguntando, eu quero saber qual é a opinião popular das pessoas sobre a minha pessoa. Quem diz o povo ser o filho do homem? E os discípulos, então, convivendo, porque os discípulos não são pessoas alienadas da sociedade, distantes das sociedades. Eles estão
transitando nos mercados, nas praças, nas ruas, nas aldeias. Eles estão convivendo com os seus familiares. Eles estão fazendo missão com o Senhor Jesus, sendo treinados pelo Senhor Jesus, mas eles estão com os ouvidos atentos ao que as pessoas estão dizendo sobre o Senhor Jesus. Diferente de nós, que somos cristãos e nós nos afastamos de alguma forma da sociedade, e porque não ouvimos o que a sociedade tem a dizer sobre o Senhor Jesus genericamente, nós não conseguimos perfurar e penetrar e criar um tipo de argumento e de diálogo com as pessoas para falar quem é o verdadeiro Cristo. Porque fomos nos afastando da sociedade das pessoas, deixando de ser sal da terra e luz do mundo. A luz está debaixo do velador e o sal está perdendo o sabor. Por quê? Porque nós propositalmente, intencionalmente, às vezes inconsciente ou conscientes, nos afastamos. Os discípulos não, eles estão começando, eles estão sendo treinados, mas eles convivem com pessoas e convivendo com pessoas, eles escutam o que as pessoas estão dizendo sobre o Senhor Jesus. E então, mais tarde, terão condição de apresentar o verdadeiro Cristo. Queridos, isso é muito importante a gente entender isso. Então, os discípulos, com base nessas informações que eles pegaram aqui e ali, daquilo que eles ouviram, eles responderam. Uns dizem João Batista. Alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros, Elias. E outros, Jeremias, ou algum dos profetas. São verdades sobre a pessoa do Senhor Jesus, soltas, desgarradas, desconectadas, mas que faz parte de uma mentalidade religiosa. Que Jesus é profeta, ele é, mas ele não é um profeta, ele é o profeta. Ele é o profeta de quem Moisés disse, virá o profeta, maior do que eu. A ele as pessoas obedecerão. Mas ele é mais do que profeta. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele é mais do que isso, é tudo isso e mais. Ele é o Rei dos Reis e mais do que isso, ele é o Deus que se encarnou. E aí Jesus muda a sua pergunta, fala, bom, vocês estão dizendo sobre isso, sobre o que as pessoas estão dizendo, meramente um profeta. Ele é um tipo, porque na religiosidade contemporânea daqueles dias, ele é um tipo, um modelo de moralidade, ele tem uma ética, ele se guia pela ética, ele é um tipo de pessoa revolucionária, porque o que ele está fazendo na sociedade está revolucionando a sociedade. Esse é um tipo de pensamento genérico, ele é um tipo de alguém que vem para acudir e atender às necessidades das pessoas. São coisas que são verdadeiras, mas ao mesmo tempo genéricas, soltas, desgarradas, que não dão conta efetivamente do conjunto de quem é o Senhor Jesus. E como que as pessoas vão crer no Senhor Jesus se elas não souberem quem é o verdadeiro Cristo? Quem é o Redentor da igreja? Quem é aquele que se entrega pela igreja? De repente, o Senhor Jesus, vamos sair desse aspecto genérico de fé, de conteúdo, eu estou usando aqui o conceito fé, pensando nessa ideia de conteúdo, que acessa ou que atinge a mente. Aí Jesus muda e fala assim, bom, mas e vocês? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? A opinião popular é essa, mas eu quero saber de vocês, quem eu sou para vocês? Em quem tenho crido? Você precisa checar nessa noite. Quem é o Cristo da sua fé? Quem é o Cristo da tua salvação? Não basta você falar que pensa distintamente da sociedade por conta de um estilo de vida que você leva e, entretanto, essa mente sua está desprovida de conhecimento do verdadeiro Cristo que salva, que se entrega no lugar de pecadores. Eu quero saber de vocês. Vocês andam comigo, vocês comem comigo, vocês viajam comigo, vocês tocam as pessoas comigo, vocês me escutam, vocês estão presentes nessa jornada em que eu estou treinando vocês. Mas e vocês? E é claro que esse tipo de fé e essa compreensão de quem é o Senhor Jesus não é um negócio natural, não é uma expertise humana, não é uma diligência humana que faz você chegar de modo desassociado do sobrenatural. Porque quando Pedro deu a resposta, respondendo-lhe
Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado, feliz és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, se por um lado existe o conhecimento fragmentado numa visão popular, por outro lado, a compreensão real e pujante de quem é o Senhor Jesus se dá por ação do Deus que quer que nós o conheçamos. Do Deus que se encarrega, que disse quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele fará, e ao mesmo tempo Ele vem para descortinar nossa mente e fazer com que entendamos quem Ele é, para que a gente descanse nele e tenha compreensão larga, ampla e profunda de quem é o Senhor Jesus. Isso tem a ver com a mente. Tem a ver com a mente. Se por um lado é preciso considerar o sobrenatural da ação de Deus que descortina os nossos olhos, à medida que a gente recebe o conhecimento, que a gente é exposto ao conhecimento da verdade de quem é Deus, da revelação que Ele fez de si mesmo, que se encontram nas Escrituras. Por outro lado, existe o papel, a minha diligência, a disciplina de buscar na fonte que é as Escrituras saber quem é esse Deus. Então vejam o que disse o Senhor Jesus em João, no capítulo de número 5, versículo de número 39. Olha só o que o Senhor Jesus vai dizer. Ele disse assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas, as Escrituras, que testificam de mim. Como que vamos saber quem é o Senhor Jesus, de conhecê-lo conforme o ensino das Escrituras? E aqui, portanto, ele está falando, confrontando um público religioso, que era, inclusive, os homens que lidavam com o ensino, com a teologia. Os guardiões, na verdade, os fariseus especialmente, está nesse contexto do capítulo 5. E agora que o Messias está diante deles, o esperado, aquele que eles esperaram o tempo todo, que eles cultivaram a esperança da vinda dele para mudar a condição deles, dar uma guinada na história deles, em que Jesus está diante deles, o que é que eles fazem? Eles assumem uma postura de hostilidade. Eles assumem uma postura de afastamento, e quando eles se aproximam só para desenvolver argumento de acusação. O Senhor Jesus então vem para eles e fala assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É nas Escrituras, do Gênesis até aquele momento que o Senhor Jesus está falando, do Gênesis a Malaquias, tudo que contempla a meu respeito. Eu sou aquele de quem Deus falou, o proto-evangelho, aquele que nasceria da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Eu sou aquele de quem, ou para quem, o Cordeiro Pascual apontou. Eu sou aquele a quem o Cordeiro que era imolado. Eu sou aquele de quem os símbolos e os tipos apontam, as sombras de tudo aquilo, do tempo, de tudo aquilo que acontecia. Tudo aquilo nas promessas e nas profecias apontam para mim. Examine as Escrituras, porque elas falam de mim, elas testificam de mim. São nas Escrituras que vocês vão beber para saber quem eu sou, e isso vai dar para vocês subsídio para saber o que é a vida eterna. O que é a vida eterna? E é a partir disso, queridos, que você, em tantos momentos, quando a gente olha, especialmente o Evangelho de João, que a gente encontra esses elementos, essas verdades que comprovam, que apontam para a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Tanto é assim que na rede de relacionamento dos primeiros discípulos que vão alcançando, que vão espalhando a verdade de quem é o Senhor Jesus, se você volta no capítulo 1 desse Evangelho, o Evangelho de João, você vai notar que no capítulo 1, a partir do versículo 35, em que diz respeito ao contato de João Batista falando: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois André,
o irmão de Pedro, que é exposto, e ele chega para Pedro. Olha só o que está no versículo 40, diz assim: era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois, que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Depois dessa rede de relacionamento que eles vão espalhando essa verdade e percebendo a conexão daquilo que as escrituras do Antigo Testamento falavam, você vai perceber que entra em cena dois homens, Filipe e Natanael. E olha só o que vai dizer o texto, diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Você está percebendo a conexão? Como é que a coisa vai acontecendo? Como é que o conhecimento do Senhor Jesus vai espalhando? Relacionamentos, conversa, bate-papo, intencionais. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Isso é para falar do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E a quem se referiram? Quem? Vocês estão comigo aí, gente? A quem se referiram? Os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa linguagem é conhecida deste judeu que não se rende no primeiro argumento. Para onde a mente dele é levada nessa hora? Para as escrituras do Antigo Testamento, para a experiência de Jacó no deserto, quando ele botou a cabeça no travesseiro, quando o travesseiro foi uma pedra, melhor dizendo, em que ele tem uma visão e ele vê uma escada que é posta dos céus para a terra, e nessa escada subiam os anjos de Deus, subiam e desciam. De repente Jesus fala assim: você vai ver coisas maiores. Você está impactado porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Você vai ver coisas maiores. Você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, o Filho de Deus. Quem era a escada do Gênesis? Era o Senhor Jesus. Ele é a escada que Deus coloca para que tivéssemos acesso a Ele, porque nós não conseguimos colocar uma escada de baixo para cima, mas Deus coloca uma escada de cima para baixo. Então, percebe? É preciso examinar as Escrituras. É preciso saber que nós o encontramos no Pentateuco. É preciso saber que nós o encontramos nos livros históricos. É preciso saber que nós o encontramos nos livros poéticos. É preciso saber que nós o encontramos nos profetas maiores. É preciso saber que nós o encontramos nos profetas menores. E tudo convergiu e apontou para ele. E consumou-se nele. Em quem temos crido? Em quem você tem crido? Talvez o Cristo que você tem crido seja um Cristo fabricado pela instituição, pela religião, pelo o conjunto de verdades encontradas na sociedade popular. E sabe por que você não foi transformado? Porque ele não é o Cristo da Escritura. Porque o Cristo da Escritura, quando nós somos achados por ele, nós somos transformados. Porque uma vez encontrados pelo Senhor Jesus, é impossível ser a mesma pessoa. Claro que a gente pode não de legitimidade, mas de possibilidade, a gente pode até escorregar aqui e ali, infelizmente. Às vezes a gente geme: o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas quem foi achado por ele, pelo Cristo da Escritura, nunca mais será o mesmo.
nunca mais será o mesmo. A um homem violento, a um homem promíscuo, a um homem imoral, ele alcança e transforma e dá para ele uma nova compreensão de vida, uma nova compreensão de família, muda a sua história, muda o seu coração, o faz deste homem uma nova criatura. Em quem temos crido? Em quem eu tenho crido? Em quem você tem crido? Talvez as coisas continuam como estão há muito, embora você esteja presente, convivendo com gente crente, com seus pais, quem sabe, convivendo com a família da fé, estando aqui nessa noite, mas não alterou nada. Por quê? Porque esse conhecimento que transforma, que no primeiro lugar informa quem é Deus, informa quem você é, informa a solução de Deus, mostra a escada de Deus, o meio para nos reconciliar com Deus. Talvez você não teve ainda acesso a esse conhecimento. E você tem um Cristo imaginário, talvez um Cristo da procissão. O Cristo da procissão é aquele que precisa ser carregado nas novenas. O Cristo da procissão é aquele que não pode fazer nada. É o Cristo que os nossos pais, que os nossos antepassados, quem sabe os nossos avós se apegaram, mas ele não pode salvar ninguém, querido. O Cristo que pode salvar, aquele que ressurgiu de entre os mortos, que venceu a morte, que venceu o diabo, que destruiu o pecado para nos dar vida. É esse Cristo. É esse Cristo que está orando ao Pai, dizendo que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. E a Jesus a quem enviaste. Olha só o que o Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 7, versículo 38. Ele vai dizer assim, deixe-me ler também o 37. Ele vai dizer assim, palavras do Senhor Jesus. No último dia, o grande dia da festa, João fazendo o registro, depois Jesus vai dizer, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Existe uma sede na alma da gente. E tantas vezes a gente está buscando uma fonte que nunca vai saciar. Existe uma fome dentro do coração da gente. E às vezes a gente está buscando em fontes poluídas que nunca vão matar a nossa fome. E aí ele diz, quem crê em mim, versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é crer do jeito que você pensa que tem que crer, não é crer do jeito que eu digo que você tem que crer, não é crer do jeito que a igreja, a instituição às vezes diz que você tem que crer, é crer como diz a Escritura, sem faltar e sem passar. É a integralidade de quem é o Senhor Jesus. É na totalidade de quem é o Senhor Jesus. É no reconhecimento que o Senhor Jesus é Deus que se fez homem, é Senhor de senhores, é Rei de reis. E mesmo sendo quem Ele é, Ele se entrega por pecadores para redimi-los, salvá-los da perdição eterna. É crer como diz a Escritura. Em quem tenho crido? Quem é o Cristo em quem eu tenho crido? Quem é o Cristo no qual você tem crido? Você sabe que no dever da nossa responsabilidade de ensinar os nossos filhos as Escrituras sobre Deus, os atributos de Deus, sobre a pessoa do Senhor Jesus, a gente corre dois extremos. A gente corre o risco de abraçar dois extremos. Um é passar para os nossos filhos a ideia de um Deus iracundo, mau, em que se você falhar, Ele está no seu encalço com um chicote e Ele vai te punir mesmo. A gente passa uma ideia e os nossos filhos crescem amedrontados, apavorados sobre essa pessoa que não é a pessoa das Escrituras, muito embora Ele disciplina mesmo, mas se esquece e dá um fragmento da pessoa de Deus. O outro extremo é quando a gente passa para os nossos filhos a ideia de um Deus bonachão, incapaz, fraco. E a gente fica nos extremos, e o menino então constrói uma imagem de Deus na sua cabeça,
que nós criamos, e na nossa teologia distorcida e atabalhoada, mais religiosa do que bíblica, a gente forja uma ideia de Deus e de Cristo que não é o conforme diz a Escritura. E daí você tem um monte de gente debaixo do guarda-chuva da instituição, fracas, não comprometidas, não vivendo o Evangelho, não se submetendo ao senhorio de Jesus, mas ao mesmo tempo não desfrutando da graciosidade do Senhor Jesus, porque criou-se uma caricatura de um Cristo que não é das Escrituras. E Ele não pode salvar ninguém, absolutamente ninguém, porque Ele não é das Escrituras. Os rios de água viva que fluirão do interior só fluirão quando nós cremos nele, como diz as Escrituras. E eu caminho para terminar exemplificando a compreensão de um homem que mostra fé e que é elogiado pelo Senhor Jesus, que está em Mateus capítulo 8. Vá comigo até lá e a gente está caminhando para finalizar. Eu esperava vocês falarem como o público de Josué, vai acabar, mas também eu ia dizer bando de hipócritas miseráveis. Capítulo 8, versículo 5, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, uma autoridade romana, um homem que comandava um pelotão de soldados, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai e ele vai, digo a outro vem e ele vem, digo ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Que tipo de fé insere a pessoa debaixo do abrigo do reino de Deus, conferindo-lhe a segurança e dando-lhe garantia do grande banquete escatológico? Que tipo de fé é essa? Essa fé é um tipo de fé que olha para o senhorio absoluto do Senhor Jesus. Olha para a autoridade máxima do Senhor Jesus. O recebe como Senhor absoluto e como tendo uma autoridade absoluta, exclusiva. Este homem, ele conhece o princípio da autoridade, ele lida com isso. Ele tem as suas obrigações para com o império, para com César em Roma, mas ele também tem soldados debaixo das suas responsabilidades, ele como um comandante, e ele sabe como é que funciona esse negócio, como que é essa hierarquia militar. Ele diz para o seu soldado: vai, o soldado vai. O soldado não questiona. Existe guerra, existe atrito, existe oposição, mas se ele recebe do seu comandante a ordem para ir, para enfrentar, o soldado vai. Ele diz: vem, o soldado vem. Ele diz: faz isso, o soldado faz. E não questiona. Mesmo com temores, ele vai e faz. Quando ele faz isso, ele está usando o princípio da analogia. Senhor, se eu, sendo homem, tenho homens às minhas ordens, e eles procedem assim, quanto mais o Senhor, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que tem autoridade absoluta. Se o Senhor dizer, se o Senhor falar, o Senhor não precisa entrar na minha casa. Se o Senhor disser, a enfermidade bate em retirada. Ela sai e vai embora mesmo. Quando ele diz isso, Jesus fica admirado e fala: uau, nem Israel achei fé como essa.
É esse tipo de fé que olha para o Senhor Jesus conforme as Escrituras e você se rende ao senhorio absoluto do Senhor Jesus, entendendo que Ele tem autoridade plena e total. Quando você entende isso, quando você corre para o Senhor Jesus, você se encontra debaixo do abrigo do reino e Ele lhe assegura e lhe garante, você vai participar do banquete. Haverá um dia em que um grande banquete, Abraão, Isaque e Jacó assentados à mesa, e você estará com a garantia, com o seu voucher, para você adentrar. Você não será um penetra, porque o penetra não entra nessa festa. Se não tiver a garantia, o carimbo do Rei dos Reis, não entra na festa. Se você não tiver a chancela, o carimbo, o ingresso do Senhor Jesus, carimbado com o seu sangue que foi derramado na cruz, você não entrará, não participará do banquete. Outro lugar estará reservado a você. Mas se você compreendeu, rendeu-se à autoridade suprema do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, você ouvirá dos seus lábios: vinde bendito do meu Pai. Vinde, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Maravilhoso. Maravilhoso. Jonathan, é possível colocar a segunda sessão da confissão de fé? A segunda sessão da confissão de fé, que trata da fé, diz assim: por esta fé, fé salvadora, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém, em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças, abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, preste atenção nisso, porém, os principais atos da fé salvadora, eu sei que alguns calvinistas não gostam disso, mas está escrito aqui na confissão de fé, os principais atos da fé salvadora é aceitar e receber a Jesus, e descansar só nele para a justificação, santificação e vida eterna, e isso em virtude do pacto da graça. É aceitar Jesus. Essa fé que é gerada pelo Evangelho é uma habilitação do Espírito Santo que o confere a condição de aceitar Jesus, receber Jesus. Se você não estiver satisfeito, manda um documento para o Supremo Concílio dizendo para retirar os verbos. Então eu termino dizendo: aceita Jesus nessa noite. Se você estava distanciado, reconcilie-se com o Senhor nessa noite. Receba o Senhor Jesus nessa noite. Curve-se diante do Senhor Jesus nessa noite. Assuma um compromisso com o Senhor Jesus nessa noite. Volte-se para o Senhor Jesus nessa noite. Chega de viver longe do Cristo que você já ouviu pelos seus pais. E terceiro, você que está na igreja há muito tempo, não foi batizado, tome a decisão de ser batizado. Se você não passou pelo batismo cristão, você não tem ainda identidade com o povo de Deus. Porque o batismo cristão é um símbolo, é um elemento para lhe conferir identidade com o povo de Deus. Você acha que está tudo bem, mas está na hora de você assumir esse compromisso, ir para a classe do catecúmenos, procurar o Daniel, procurar a Moreira, me procura depois do culto e fala: pastor, eu entendi. Eu quero receber esse sinal do selo da graça de Deus e firmar esse compromisso visível com a igreja local e com o Deus da igreja. Eu quero ser batizado, sim. Porque isso vai mostrar que você tem uma identidade com o povo eleito, o povo amado, o povo que é chamado de igreja. Se você continua arredio, com o coração endurecido, pensando que não é necessário, que isso não tem significado sim, querido. Tem. Os apóstolos demonstraram. Eles fizeram assim, e as pessoas que ouviram, que entenderam, que aceitaram, que receberam o Senhor Jesus, elas receberam o batismo cristão.
Em quem tenho crido? Em quem tenho crido? Que o Senhor Jesus te abençoe e se revele a você nessa noite. Que Deus te abençoe.